Boa tarde, boa noite, bom dia, meu irmão, minha irmã. É um prazer enorme estar com cada um de vocês aqui. Bem-vindos ao canal Mensagens do Juízo, onde nos preparamos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 3 e vamos começar um estudo ainda trazendo alguns fragmentos sobre o detalhe do livro da morte. Falamos ontem do livro dos condenados e hoje nós estamos fazendo uma extensão sobre algo que ocorreu com Zacarias dentro desse mesmo contexto, dos livros que foram abertos lá no céu, como está em Apocalipse 20, do verso 12 e seguintes, tá ok? O que está escrito lá? Então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, o qual era da vida, e todos os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então nós estamos estudando agora sobre o livro da morte. Vamos fazer a pequena leitura aqui da palavra de Deus, rapidamente. A visão de Josué, o sumo sacerdote. E ele me mostrou, Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé, à sua direita para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás, estou lendo Zacarias 3, tá ok? O Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do trono. Então, ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhe disse, eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. E eu disse, coloquem uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no com trajes, e o anjo do Senhor estava perto. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andarem nos meus caminhos, e se observarem a minha ordenança, então tu também julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. Ouve, pois, ó Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens admiráveis, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, e nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá ok? Mais uma parte aqui rapidinho, que está no Espírito de Profecia, relacionada à mesma obra de hoje. Vou ler rapidamente. Josué é representado fazendo um apelo ao anjo. Estamos engajados no mesmo trabalho? Estão nossas súplicas subindo a Deus em fé viva? Estamos abrindo a porta do coração para Jesus e fechando todos os meios de entrada para Satanás? Estamos diariamente obtendo clara luz, mais e maior força, para que possamos permanecer na justiça de Cristo? Estamos esvaziando nossos corações de todo egoísmo e limpando-os, preparando-nos para receber a chuva serôdia? Agora, irmãos, é o momento em que devemos confessar e abandonar nossos pecados, para que eles possam ir a julgamento e ser apagados. História da Redenção, Review Herald, né? Dia 19 de novembro de 1908. Feita a leitura aqui de todo o contexto que nós vamos estudar agora, deixa eu fechar aqui esse ponto e vamos agora estudar. Satanás inculca um sentimento de culpa. Olha o que Satanás fez. Vamos estudar agora, ver por outro ângulo, à luz do Espírito de Profecia, o que aconteceu com Josué, o sumo sacerdote, o representante do povo de Israel.
Satanás inculca um sentimento de culpa em quem? Em Josué, o sumo sacerdote. O povo de Deus aqui é representado como delinquente, em juízo. Josué, como sumo sacerdote, pede uma bênção para o seu povo que está em grande aflição. Enquanto suplica a Deus, Satanás está à sua direita, como antagonista, acusa os filhos de Deus e faz parecer tão desesperador quanto possível. Expõe ao Senhor os seus pecados e faltas, aponta seus erros e fracassos. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 453, dentro do contexto de Zacarias, capítulo 3, tá bom? Continuemos. Satanás carrega a sua alma com um sentimento. A alma de quem? De Josué, o sumo sacerdote, que representava o povo de Israel. Com um sentimento de culpa, que o faz sentir-se quase sem esperança. Todavia, ali permanece como suplicante, com Satanás disposto contra ele. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 453 e página 454. Minha graça te basta está lá em 1 Coríntios 12, 9. Nós sabemos que Paulo pediu que Deus tirasse o espinho da carne. Nós não sabemos qual é esse espinho da carne. Você não sabe qual que é o espinho da minha carne. Assim como eu também não sei qual é o espinho da sua carne. Mas você tem buscado com sinceridade, você tem buscado se arrepender de verdade daquele erro, daquela dificuldade, daquela tentação que muitas das vezes caímos, às vezes sem perceber, às vezes querendo, às vezes não querendo. Então nós sabemos onde tem esse espinho da carne, essa dificuldade. Como eu já disse, o pecado é tripartite, ignorância, fraqueza e maldade. Às vezes Satanás espera um momento de fraqueza. E esse era o momento de fraqueza de quem? De Josué, o sumo sacerdote. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13. Lá no Grande Conflito, página 479, está escrito: ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Eu já vi pessoas falando que não é digno de buscar o Senhor, de estar na igreja, na congregação com os irmãos, por causa do quê? Por causa que ele tem imbuído, está carregado desse sentimento de culpa. E o sentimento de culpa gera libido, e o libido gera o desejo, e você acaba cometendo o mesmo ato inglório, independente se está dentro ou fora da igreja, repete o mesmo erro. Então, o importante é buscar a justiça de Cristo. Mas nós não temos como se aproximar de Deus com justiça. Nós precisamos de misericórdia. Então precisamos confessar. Nós não podemos encobrir as nossas transgressões, como está em Provérbios 28, verso 13. Nunca prosperará quem encobre as suas transgressões. Mas o que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia, não justiça, porque nós não temos justiça. Só Jesus. Como eu repito aqui no canal, eu ouvi isso de um pastor e eu falo isso claramente. A graça se opõe ao mérito, porque o mérito é só de Jesus. O ato de justiça é só de Jesus. Porém, não se opõe ao esforço que devemos ter diariamente de vencer esse espinho na carne, da qual Paulo pediu para tirar. E Jesus falou o que para ele? Minha graça te basta. Ok? Continuemos. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, meus irmãos, o destino de todos terá sido decidido. E aí? Ou para a vida ou para a morte. Está decidido. Vigiai, pois, meus irmãos, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, como está em Marcos 13, capítulo 13, verso 35 e 36. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo, enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença, o veredito. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5:27. O Grande Conflito, páginas 479 e 491, e Cristo em seu santuário, página 120. Com Cristo não há fracasso, meu irmão, ou derrota. Sabe por quê? Vamos ver agora em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 788.
E também Desejados de Todas as Nações, página 490. Isso foi escrito em 1898, para mim e para você, que tem fé em toda a Bíblia e só na Bíblia. A senha é a Bíblia e só a Bíblia. E o Espírito de Profecia. É para você. A onipotente força do Espírito Santo é a defesa de toda alma contrita. Lembre-se de Salmo 51, verso 17. Uma alma quebrantada se aproxima de Deus, Deus não rejeita. Lhe dá misericórdia, lhe dá o perdão. A ninguém que, em arrependimento e fé, haja invocado sua proteção, permitirá Cristo que caia sobre o poder do inimigo. O Salvador se acha ao lado de suas criaturas, tentadas e provadas. Com ele, não pode haver coisa como fracasso, perda, impossibilidade ou derrota. Podemos fazer todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. E quando estamos fracos, é que estamos fortes. Esse é o segredo. Porque quando estamos fracos, nos aproximamos da misericórdia de Deus. Tá ok? Continuemos. O homem não deve confessar ao caído homem, mas aquele que se prostra diante do caído homem e abre em confissão secretos pensamentos e imaginações do coração, desonra a si mesmo. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 778. Ou seja, até mesmo na igreja. Nós não podemos confessar os nossos pecados para a assembleia, para um pequeno grupo, para a sua família. Não! Você tem que confessar os seus pecados, o seu espinho na carne, para Deus. O espinho na carne é só uma alegoria daquilo que você deve vencer. E essa vitória, ela cobra de nós uma vida inteira. Foi-me mostrado que muitas confissões nunca deveriam ser pronunciadas aos ouvidos dos mortais. Sementes são espalhadas na mente e coração dos que o ouvem, e quando estão sob tentação, essas sementes germinarão e trarão frutos, e a mesma triste experiência se repetirá. Assim, a confissão aberta desses pecados secretos na igreja se demonstrarão um cheiro de morte e não de vida. Viu o contexto do livro da morte? Nós podemos trazer morte onde deve ser levado vida. A igreja é um hospital, sim, mas nós temos que recuperar as almas, não afundá-las, contando e confessando coisas que não devem ser confessadas na igreja, no lugar público. Coloque Mateus 6,6 na sua vida. Feche a porta do seu quarto e fala com Deus. O oxigênio da alma é a oração, meu irmão, como John Wesley nos diz, tá bom? E o pecado é errar o alvo, como Billy Graham nos fala. Mas você e eu temos a possibilidade ainda, porque a porta da graça está aberta, de pedir perdão e se afastar e abandonar aquele pecado que tantas vezes caímos. E devemos perceber e entender a estratégia de Satanás. Por isso, não confesse os seus pecados para homens caídos. Confesse a Deus. Deus vai te dar força. Ele te fortalece. Ele é o castelo forte, a nossa rocha. Por vezes desabafamos nossas aflições em ouvidos humanos. Contamos nossas dores aos que não podem nos ajudar e negligenciamos confiar tudo a Jesus, que é capaz de transformar a dolorosa senda em caminhos de paz e alegria. Os momentos de dificuldade, os momentos de você ter um particular com Deus, você abre mão disso e vai falar para outra pessoa. E essa pessoa vai falar para outra pessoa. E ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar, como diz o salmista. E eu gostaria de ler para vocês rapidamente algo que eu aprendi com nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler rapidamente para vocês o Salmo 69, do verso 20 seguintes, que diz o seguinte, só para vocês entenderem. Confesse apenas a Deus. Essa é a oração do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, falando com Deus. Salmo 69, verso 20. A vergonha quebrou o meu coração, e eu estou oprimido, e procurei por alguém que tivesse pena, mas não houve ninguém, e por consoladores, mas não encontrei nenhum. Eles também me deram fel para o meu alimento, e em mim sede me deram vinagre para beber. Que a sua mesa se torne um laço diante deles, e que aquilo que deveria ser para o seu bem-estar, que isso vira uma armadilha. Deixai escurecer os seus olhos para que eles não vejam, e faça com que os seus lombos tremam continuamente. Derrama a tua indignação sobre eles, e que tua ira colérica tome conta deles. Seja sua habitação desolada, e que ninguém habite em suas tendas, pois eles percebem aquele a quem tu feristes, e falam para a dor daqueles que a quem tu tens ferido.
Adiciona a iniquidade deles, e não deixa eles entrarem na tua justiça. Sejam eles apagados do livro dos vivos, e não sejam escritos com os justos. Quando o nome é apagado do livro dos vivos, vai para o livro dos mortos, meus irmãos. É isso que Jesus estava pedindo para que Deus fizesse. Porque não tinha ninguém ao lado de Jesus lá na cruz do Calvário. Existia, sim, um número irrelevante. Sua mãe, outra Maria e João. Contando com tantos discípulos, todos eles fugiram, todos eles se esconderam. Assim também é comigo, com você. O nosso único refúgio é Deus. Aprenda com Jesus. A maior dor de Jesus na cruz foi se separar do Pai por causa dos nossos pecados. E agora nós temos a oportunidade, porque a porta da graça está aberta, de receber bênção sobre bênção, de ter transformação de caráter. Aqui eu não prego perfeccionismo, aqui eu não prego fanatismo, aqui eu estou te mostrando um estudo sobre perfeição cristã. E Paulo tinha um espinho na carne, você também tem um espinho na carne. Mas não fale desse espinho da carne para as pessoas que não podem te ajudar. Converse com Deus. Converse com Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você se inscreva, deixe seu like, seu comentário. E que Deus nos abençoe e nos guarde mais uma vez nesse estudo falando sobre o livro do juízo, o julgamento da casa de Deus e o livro da morte.